Olá, bom dia. E hoje a nossa aula é sobre eletromagnetismo. Durante muito tempo, as pessoas elas não conseguiam enxergar, né, a relação entre os fenômenos magnéticos e a eletricidade. E dessa forma, né, as duas coisas eram estudadas separadamente. Porém, essa ideia ela começou a mudar em 1819, quando um professor holandês, né, Ørsted, ele, durante uma aula de física, ele percebeu que a agulha da bússola, ela se movimentava quando ela era colocada próxima de um fio metálico onde havia corrente elétrica. Né, tem uma imagem dele e uma imagem de um experimento semelhante ao que ele fez. O Ørsted, ele notou também que se ele invertia o sentido da corrente elétrica, a agulha da bússola, ela também ia se movimentar de forma diferente, né? Isso que a gente observa aqui nesse movimento, né? Nessa imagem. Essa observação foi um dos primeiros indícios de que existe a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Atualmente, nós sabemos que toda carga elétrica em movimento, ela produz um campo magnético. Então, toda corrente elétrica, ela possui um campo magnético. E qualquer variação de um campo magnético também produz uma corrente elétrica. Esse fenômeno, né, que está relacionando a eletricidade com o campo magnético, é chamado de indução eletromagnética. Algum tempo depois, Michael Faraday, que foi um cientista inglês, que ele estudou vários trabalhos do Ørsted referentes ao eletromagnetismo, ele conseguiu demonstrar experimentalmente que ocorria a indução eletromagnética. Para isso, ele montou um experimento semelhante a esse daqui, né? Então, ele tinha uma bobina de fio de cobre, esse daqui, uma bobina de fio de cobre, um medidor de corrente elétrica, é esse daqui, o medidor de corrente elétrica, um voltímetro, e um ímã. Quando ele deixava o ímã parado perto da bobina, ele percebia que o medidor de corrente ele não apontava a existência de nenhuma corrente elétrica passando por ela. Porém, quando ele movimentava o ímã dessa forma, como a gente vê na imagem, quando ele movimentava o ímã dessa forma, o medidor de corrente elétrica indicava o aparecimento de corrente elétrica passando aqui dentro desse circuito. Então, ele conseguiu demonstrar experimentalmente a indução eletromagnética. Um conceito muito importante sobre o eletromagnetismo é o eletroímã. Isso daqui, nós temos um ímã e aqui nós temos um eletroímã. Um eletroímã ele é constituído por uma porção de ferro, né, uma barra aqui de ferro, em torno da qual é enrolado um fio condutor de eletricidade. Então, é um fio de cobre, né, principalmente, aqui enrolado em torno dessa barra de ferro. Quando a corrente elétrica ela passa por esse conjunto aqui, né, quando a eletricidade é ligada nesses fios condutores, ocorre a formação de um campo elétrico. Então, dessa forma, é criado um eletroímã. Né? Isso não é um ímã natural, né? Não é de magnetita. Esse ímã aqui, ele foi induzido devido à passagem de uma corrente elétrica. Dessa forma, o eletroímã ele passa a ter um campo magnético. Então, ele passa a atrair objetos que são feitos de metal, né, como ferro, níquel, cobalto. Aqui tem um exemplo, né, das principais aplicações dos eletroímãs. Né? Ele é utilizado nas separações de sucata, né? Então, ele ajuda a separar diferentes tipos de sucata dos metais de ferro, níquel e cobalto. Outros dois conceitos importantes é o de receptores e de geradores elétricos. Né? Os receptores elétricos são aqueles aparelhos, né, que vão ser capazes de transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia. Por exemplo, aqui, né, o ventilador. Se a gente liga o ventilador na tomada, ele transforma a energia elétrica que passa dentro dele em energia cinética, né, energia do movimento das hélices. A máquina de lavar também transforma em energia cinética, ela também gera ali uma centrífuga. O forno ou o micro-ondas que transforma a energia elétrica em energia térmica, que é o calor. Então, aqui existem diversos tipos de aparelhos que são receptores elétricos, porque eles transformam a energia elétrica em um outro tipo de energia. E já os geradores elétricos vão ser aparelhos que transformam determinado tipo de energia em energia elétrica. Por isso, ele é um gerador de energia. Por exemplo,
As pilhas ou baterias, que vão transformar energia química em energia elétrica. As bobinas das hidrelétricas ou das usinas eólicas, que vão transformar o movimento da força das águas ou o movimento da força dos ventos, causando uma variação de campo magnético e, consequentemente, gerando a energia elétrica. Algumas aplicações do eletromagnetismo. A partir do desenvolvimento das tecnologias eletromagnéticas, foi possível se produzir novas ligas magnéticas que são muito mais leves, mais potentes, que permitem produzir equipamentos cada vez mais eficientes, menores e cada vez mais eficientes, né? Um exemplo disso está no que a gente usa o tempo todo, que são os telefones celulares. Só a partir do desenvolvimento da tecnologia do eletromagnetismo é possível a construção dos nossos telefones celulares, dos smartphones, dos notebooks sem fio, né? Das transmissões de sinais, tanto de rádio quanto de televisão, e muitas outras. Então, tudo isso envolve o eletromagnetismo. Outro exemplo são os cartões de crédito, cartão de débito e até mesmo cartão de ônibus ou de metrô. Todos esses cartões, eles têm uma fita, né? Essa fita aqui escura, essa fita, ela geralmente fica no verso do cartão, né? E ela é composta por partículas metálicas, que são óxido de ferro e cromo. Isso daqui ele pode ser induzido eletromagneticamente, né? Então, essas partículas elas podem ser magnetizadas e desmagnetizadas quando a gente passa ali na máquina, né? no guichê, quando a gente passa o cartão, essas partículas elas são magnetizadas e desmagnetizadas, servindo como um substrato para armazenar as informações, seja as informações bancárias, né? Ou de saldo em cartão de ônibus ou trem. Outro excelente exemplo de aplicação, né, que se utiliza do eletromagnetismo é o meio de transporte, que são os trens de levitação eletromagnética. Eles usam esse princípio aqui de magnetização e os trens andam sem encostar nos trilhos, né? Eles andam somente aqui na região próxima do campo magnético. Na medicina, o eletromagnetismo também foi extremamente importante, tanto na produção de diagnóstico quanto no tratamento de doenças, né? Um dos exemplos é o raio-x. O raio-x ele é uma onda eletromagnética e essas ondas eletromagnéticas elas vão atravessar diversos tipos de materiais, como a pele, músculo, vão ser absorvidos por outro, como os ossos, né? Então, por isso que permite a gente fazer uma radiografia, que é uma fotografia utilizando esses raios. Né? Então, os raios-x vão ser utilizados para diagnosticar vários tipos de fraturas. Além disso, são utilizados também para identificar e para tratar tumores, né? Tipos de câncer. Além disso, a radiação gama também é utilizada para o tratamento de tumores, principalmente de tumores cerebrais. Né? É a radioterapia. A radiação gama ela é mais forte, né? Então ela é um pouco mais invasiva, então ela tem mais consequências do que o raio-x. Mas ela é muito importante no tratamento de câncer, porque ela mata as células tumorais. Peço para vocês fazerem os exercícios e qualquer dúvida que tiverem, me enviem.